Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Beleza, galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos. Esse é o Acorda Vascaíno dessa terça-feira, batendo um papo com você, trazendo sempre uma pauta para bater um papo, trocar uma ideia e pedir a sua participação através dos comentários. É muito importante deixar aqui o seu comentário aqui no canal Atenção Vascaínos e, claro, pedir para você também que ainda não é inscrito, nos dá essa moral. Estamos quase chegando à marca de 280 mil inscritos aqui no canal Atenção Vascaínos de uma forma orgânica, com o trabalho que é feito aqui, com credibilidade e, claro, impulsionando por você, que sempre é importante você ser inscrito aqui embaixo no canal, além disso, deixar o like e compartilhar para chegar a outros vascaínos. Copia o link e joga lá nos grupos, WhatsApp, Telegram, Facebook. Espalha para todo mundo, chama a rapaziada, manda essa mensagem para todo mundo, porque hoje a resenha vai ser muito legal, visando também e projetando o Vasco nesse restante de temporada 2025. E olha que o Vasco hoje tem jogo importante. Às 15h, o Vasco encara o Palmeiras. Calma, o jogo do Palmeiras não é quarta-feira? Mas o jogo do time sub-17 do Vasco, quartas de final, partida única. O time viajou para Osasco no domingo e pode ter algumas surpresas para essa partida. O Vasco não divulgou a relação dos jogadores, vai divulgar apenas 3 horas antes da partida para a gente saber, será que vai ter jogador que já estava no sub-20 jogando essa partida sub-17? A gente vai trazer essas informações através das nossas redes sociais. E como eu disse, além dessa partida do sub-17, o Vasco profissional tem o jogo contra o Palmeiras na quarta-feira, 19h, lá no Allianz Parque. Jogo importantíssimo, o Vasco vem de 2 vitórias seguidas, deu uma moral, deu um respiro, até por conta dos resultados que aconteceram. O Vasco chegou a ficar na 10ª colocação, mas caiu para 12º, ficando atrás de Corinthians e também do próprio time do Ceará. O Vasco fica ali um pouco mais atrás, mas enfim, tá ali fazendo o seu trabalho e quem sabe o Vasco não consiga pontuar contra o Palmeiras e depois no fim de semana tem um jogo contra o Vitória da Bahia. Aí é inegociável, precisa ganhar os 3 pontos jogando em casa, já deveria ter conseguido lá em Salvador, lembra do jogo? Vasco ganhando por 1-0, Vitória com jogador a menos e no segundo tempo a gente toma uma virada inacreditável naquela ocasião, mas isso aí, favas passadas, não tem jeito, não volta mais. Agora é olhar para frente, olhar para cima, porque o Vasco está bem na competição no Campeonato Brasileiro, bem que eu digo, pelo menos de uma forma de se recuperou. O Vasco estava lá embaixo, ainda olhando um pouco mais para baixo pela zona de rebaixamento, com essas 2 vitórias, deu um levante, deu um respiro, agora é pensar em manter o trabalho que é sendo feito, o Vasco que vai conseguindo achar um time ideal para poder manter o restante da temporada. Se você parar para analisar, hoje o torcedor do Vasco consegue fazer meio que uma escalação do Vasco, até com algumas dúvidas com jogadores no banco de reservas, sendo opções e boas opções para o técnico Fernando Diniz. Eu consigo escalar um Vasco aqui, não o ideal, mas pelo menos na cabeça do técnico Fernando Diniz, com a seguinte formação: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Robert Renan e Cuesta na zaga, na verdade Cuesta e Robert Renan, com o Piton na lateral esquerda, mas olha, hoje já começa a brigar pelo Puma Rodrigues, que tá jogando bem, jogando como lateral esquerdo, então vai ter uma briga boa ali na lateral esquerda. Nos volantes, até também tem uma situação que a gente pode também botar aqui como se fosse uma briga que digo no bom momento, no bom sentido da palavra, uma luta pela vaga de titular, porque, por exemplo, eu acho que o Hugo Moura é titular absoluto para o técnico Fernando Diniz e o Barros começa a ganhar
essa titularidade. Até porque o Tietê passou alguns jogos fora, o Barros não joga esse jogo contra o Palmeiras e é bem provável que o Tietê volte à equipe, que é um baita de um jogador campeoníssimo e vai brigar por essa vaga aí. Então também temos uma luta boa aí como segundo volante do Vasco para as partidas. Estou falando isso aqui mais na cabeça do Fernando Diniz, não é minha ideia, nem a minha opinião, mas na cabeça do treinador. Felipe Coutinho, nosso camisa 10, de um lado o Ryan, do outro lado o Nuno Moreira e como centroavante do Vasco, o Verratti. Por mais que o torcedor do Vasco torce o nariz, quer que o Verratti vá para o banco de reservas. Eu entendo muito das críticas em relação a modelo de jogo, isso aí sem problema nenhum, não vou nem discutir essa situação aqui nesse Acorda Vascaíno, mas hoje é um modelo de time do Vasco. E aí você ganha com opções o Andrés Gomes, tem o DVD, tem o Matheus França que vem entrando muito bem nas partidas. Como eu disse, vai ter briga ali, briga que eu digo no bom sentido, vai ter uma disputa ali na lateral esquerda com Puma e também o Piton, tem o próprio segundo volante que é o Tietê ou Barros, tem o próprio Thiago Mendes, que eu ainda acho que com bem fisicamente vai poder também brigar por uma posição no meio-campo. Na zaga do Vasco você tem os dois zagueiros para mim consolidados, Cuesta e Robert Renan, mas o Lucas Freitas, caso o Vasco precise em algum momento, pode render, porque já rendeu alguns bons jogos nesse Campeonato Brasileiro. Você tem, por exemplo, no ataque, como eu disse, esses atletas. Você tem jogadores jovens que podem ajudar também o Vasco. Enfim, o técnico Fernando Diniz começa a olhar para o banco de reservas com um pouco mais de tranquilidade e tendo opções. Eu quero bater um papo com vocês aqui, porque o Vasco, além de estar tentando buscar respirar melhor e uma posição melhor no Campeonato Brasileiro, o Vasco tem, após o término do Campeonato Brasileiro, as semifinais da Copa do Brasil. E eu estou colocando isso aqui já desde muito tempo. O Vasco pode sim sonhar com o título da Copa do Brasil. Além do Vasco, na semifinal, o Vasco vai enfrentar o Fluminense em 2 partidas. E detalhe, o Fluminense, os 2 jogos no Maracanã. Tudo pode acontecer. Então o Vasco tem condições sim de passar hoje pelo Fluminense. Já vimos que o Fluminense também não é essa situação toda complexa assim, acabou de trocar de treinador, tem um novo técnico pela frente, então o Vasco tem condições sim de disputar. Vai ser confrontos difíceis, com muito respeito ao Fluminense, independente da questão da rivalidade. Tem um time que foi 4º colocado no Mundial de Clubes, merece respeito, mas lógico que o Vasco tem condições sim hoje de se classificar em 2 jogos contra o Fluminense sem problema nenhum. Não seria nenhum absurdo, muito pelo contrário, acho que é um confronto muito aberto. Ficaria para mim 50-50% ali para cada um. Então quem passar tem chances de chegar à decisão do Campeonato da Copa do Brasil. E na decisão, do outro lado tem Cruzeiro e Corinthians, por exemplo. O Vasco que perdeu os 2 jogos para o Corinthians, o jogo lá que o Carille acabou colocando o time reserva, e no jogo aqui, para mim, uma das piores partidas que fez o Vasco no comando do técnico Fernando Diniz, jogando em casa e mesmo assim, mesmo fazendo uma partida muito ruim, olha que o Corinthians estava todo desfalcado, o Vasco perdeu por 3-2. Então assim, jogando a Vera, jogando uma competição mata-mata, eu acho que o Vasco tem condições, por exemplo, de vencer o Corinthians. Já o Cruzeiro, tendo uma boa equipe, para mim, dos 4 de semifinalista, o Cruzeiro hoje é o melhor plano de tático, mas só que o Vasco, no último jogo, venceu o Cruzeiro por 2-0. Só que a gente sabe que Copa do Brasil é diferente, é um jogo por jogo, mas eu acho que o Vasco já mostrou que tem possibilidade, sim, de vencer o Cruzeiro numa eventual final de Copa do Brasil. Então, assim, dá para sonhar. E é legal a gente poder trazer esse papo em relação à Copa do Brasil, de poder sonhar, porque é o seguinte, se você parar para analisar, eu até fui buscar a escalação do Vasco na final da Copa do Brasil 2011. Eu não vou fazer comparação quem era melhor, quem é quem, um Vasco de hoje com o Vasco de 2011. Mas a gente tem que lembrar algumas situações. Aquele Vasco de 2011 começa o ano muito mal, perdendo os 4 primeiros jogos do Campeonato Carioca, o PC Guzmão foi demitido, o Vasco afastou o Carlos Alberto, afastou também o Felipe Maestro, o Vasco contrata o Ricardo Gomes, que até estava meio em baixa, tinha ido mal na Seleção Brasileira Olímpica, no São Paulo até fez um bom trabalho, mas estava meio em baixa, e traz o Ricardo Gomes com aquele estilo mais classudo, né, mais gentleman, tanto que ele era até brincada, tinha uma brincadeira na França que ele era um cara muito francês no modo de agir, porque tinha uma cara que tinha uma personalidade, uma educação muito, muito grande, e foi abraçado pelos jogadores e foi muito bem comandando o Vasco naquela Copa do Brasil. O Vasco naquela Copa do Brasil passou algumas dificuldades, jogos, por exemplo, contra o ABC, quem não lembra aquele gol do Bernardo no finalzinho para classificar o Vasco, outros confrontos contra o Atlético Paranaense, contra o Avaí, enfim, mas chegou na final e acabou vencendo o primeiro jogo por 1-0, perdendo o segundo por 3-2 e conquistando o título da Copa do Brasil. Não foi fácil, mas o Vasco conquistou. E aquele time tinha, por exemplo, Fernando Praz no gol. Um goleiro muito sóbrio, não é um goleiro espalhafatoso, mais ou menos igual o
o Léo Jardim hoje no Vasco, né? Então são goleiros que se assimilam muito à questão de como se mantém ali entre os três, entre na baliza ali como se fosse um goleiro. Então são características muito parecidas. O Alan era o lateral direito, um jogador até de boa técnica, não era lateral direito de ofício, era mais volante, mas jogou muito bem ali pela lateral direita, um jogador de força física, que ia na frente, ajudava na marcação, mas também conseguia fazer bons cruzamentos, também um pouco das características que tem hoje o Paulo Henrique. A dupla de zaga, para mim, as duplas de zagas melhores que já teve o Vasco, com Dedé e Anderson Martins, uma dupla de zaga com muita velocidade, muita técnica, muito posicionamento. O que também pode, a gente não dá para hoje, por exemplo, dizer que a zaga atual é melhor do que a zaga de 2011, mas é uma zaga que tem muitas características parecidas com essa, né? Com Cuesta e Robert Renan. Tomara que eles façam sucesso com a camisa do Vasco, como fizeram Dedé e Anderson Martins. Na lateral esquerda, a gente tem um jogador hoje como o Piton, que também é um jogador que sabe ir muito à frente para fazer cruzamentos, até deixa a desejar no sistema defensivo, mais ou menos parecido como era o Ramon. Lembra do Ramon? Ramon, que hoje é comentarista do Sport TV, um ótimo comentarista inclusive, também era o lateral esquerdo do Vasco em 2011. Na volância, o Vasco tinha dois jogadores, né? O Eduardo Costa, um jogador que já tinha sido selecionado para a seleção brasileira da base, foi um jogador que fez toda a base na seleção brasileira, foi para a Europa, voltou ao Vasco meio desacreditado, mas foi muito bem. Tinha uma característica de ser um jogador mais alto, mais pesado, mas tinha uma boa técnica, também um pouco parecido com o Hugo Moura. A gente tinha o Rômulo, né, o segundo volante do Vasco, revelado na base, assim como o Barros hoje, por exemplo. Tinha um grande jogador como meio-campista, revelado no Vasco, saiu, foi para o Catar e voltou ao Vasco como grande ídolo, Felipe Loureiro. E a gente pode fazer a semelhança com o Felipe Coutinho, com a história do Felipe Coutinho. Aí não vou discutir aqui quem é melhor, Felipe ou Felipe Coutinho, mas é apenas situações que a gente pode fazer se assemelhar. Tinha um jogador de ataque com muita força física, que era o Diego Souza, com boa habilidade, mas muita força física. Não vou também assemelhar aí e comparar quem é quem, mas pelo menos dá para lembrar um pouco o que é Ryan hoje. O jogador de mais força física, de imposição, pela altura, pelo posicionamento, fazer gols de cabeça, entrar na área, chutar muito bem de fora da área. Então a gente pode fazer essa assemelhação entre essa combinação aqui de Diego Souza com o Ryan. No ataque a gente tinha o Éder Luiz em 2011, jogador de muita assistência, como hoje, por exemplo, é o Nuno Moreira. E um centroavante que fazia alguns gols e também era contestado, tanto que ficava aquela brincadeira. Elton ou Alexandro? Elton ou Alexandro? O Alexandro era o centroavante, inclusive fez gol na decisão da Copa do Brasil, o que hoje a gente tem o Verratti. Logicamente, mais uma vez, não estou comparando quem é melhor, mas também o Verratti que hoje está sendo um pouco contestado por parte do torcedor. É só para a gente fazer uma brincadeira aqui, projetando que aquele time de 2011 conquistou o título da Copa do Brasil, porque esse time também não consegue. E tem várias semelhanças com esse time. Detalhe, o principal agora, o presidente na época, o ex-ídolo do Vasco, Roberto Dinamite, e agora o Pedrinho. Então, tem muita coisa acontecendo aí, como diz o Flávio Dias, sinais. Muitos sinais acontecendo com o Vasco buscando esse título da Copa do Brasil. Mas vamos focar primeiro no Campeonato Brasileiro, que tem rodadas importantes. Quarta-feira, como eu disse, amanhã tem esse jogo contra o Palmeiras e a gente vai tentar buscar pontos lá na Allianz Parque e domingo a vitória contra o Vitória, que sem dúvida nenhuma será muito importante no Campeonato Brasileiro. E aí, gostou dessa resenha? Não gostou? Comenta aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Deixe o like nesse vídeo, o compartilhamento e também a sua inscrição aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!